Legal, gente, vamos resolver o exercício 33, que está na lista 2, tá? Que nos diz o seguinte: considere o oscilador harmônico tridimensional, cujo potencial é este daqui, ó. 1 meio de m ômega ao quadrado r ao quadrado. Lembrem-se do oscilador harmônico unidimensional, onde eu trocava o x, o r aqui por x, né? Era unidimensional apenas, ele ficava oscilando em uma direção, né? Agora tem 3 dimensões. O que é esse r aí? Bom, talvez vocês já tenham descoberto o que é, pela experiência, né? Se você considerar aqui um sistema tridimensional, né, cartesiano, você coloca aqui uma massa m numa posição qualquer aqui, tá? Que seria este vetor r aqui, né? Que nos dá a posição em termos de 3 coordenadas, né? X, y e z. Né? E portanto o r ali, o módulo de r ali, ou r ao quadrado, o módulo ao quadrado, é o x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Tá? E portanto, né, o potencial aqui, na verdade, você pode também escrever assim, 1 meio de m ômega ao quadrado, x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais z ao quadrado. Este daqui é o potencial escrito em coordenadas cartesianas, né, x, y e z. Mas reparem que ele depende apenas, na verdade, né, da distância até a origem. Né? Você tem uma partícula aqui nesta posição, depende apenas da distância até a origem, do módulo de R, basicamente. Não depende da direção onde você tem a partícula, só da distância. Bom, o item A do exercício nos pede para demonstrar que a separação de variáveis em coordenadas cartesianas transforma o problema em 3 osciladores unidimensionais e, com isso, determina as energias permitidas. Então, o que ele está querendo é que você resolva a equação de Schrödinger independente do tempo, que é essa aqui. Hamiltoniano aplicado à função de onda retorna para você a energia vezes a própria função de onda. E aí a função de onda depende, né, de x, y e z. Essa aqui é a parte espacial da função de onda, né? Essa daqui é a exit. A parte temporal você pode acrescentar depois que você achou a energia, né? Você junta aquela exponencial complexa, né? E a menos i, e, t sobre h cortado. Né? Mas depende de você resolver esta equação aqui primeiro. Com a parte espacial que depende das 3 coordenadas, x, y e z. Bom, a equação de Schrödinger a gente já viu essa aqui, ó, menos h cortado ao quadrado sobre 2m. E aí o Laplaciano. Laplaciano em coordenadas cartesianas é o del 2 psi del x2 mais del 2 psi del y2 mais del 2 psi del z2. Né? Então esta parte aqui é a energia cinética aplicada à função de onda. Depois vem a parte da energia potencial. Então é 1 meio de m ômega ao quadrado. Aí vem o x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Vezes a função de onda, que depende de x, y, z. Isso vai ser igual a energia E vezes o psi de x, y e z. Tá? Então tá aqui, esta daqui é a equação que a gente precisa resolver para responder a pergunta do exercício. Tá? Agora a gente vai propor uma solução teste, tá? Por separação de variáveis. Eu vou tentar, né, ver se funciona esta solução aqui, ó. O psi de x, y, z, na verdade, vai ser um produto de 3 funções. Uma função x, que depende só do x, da coordenada x, né? Vezes uma função y, que depende apenas do y, vezes uma função z, que depende da coordenada z. Tá? As funções x, y e z são o que eu quero achar. Eu não sei qual é a cara delas ainda. Mas eu vou tentar ver se isso funciona. E eu sei também que o x só depende do x, a mesma coisa para y e z em relação a y e z. Tá? Eu vou testar para ver se funciona. Para isso eu tenho que encontrar essas derivadas parciais aqui. Né? Ou seja, tem que calcular del 2 psi del x2 em termos aqui do x, y e z. Não é difícil ver. Ó. Derivada disso aqui em relação a x.
o yzão e o zão vão ficar como constantes, né? Vão ser considerados constantes na derivação parcial. Só tem que derivar o xão. Então vai ficar aqui d2 xão dxinho 2. E aí eu multiplico pelo yzão de yzinho, zão de zzinho. Né? Eu vou usar uma notação simplificada aqui, ó, que é a seguinte. Ó. Isso aqui vai ser igual a xão, duas linhas, yz. Tá? Aqui já está subentendido que a derivação do xão é em relação ao xinho, que é a sua única variável independente. Né? E com isso eu posso também escrever as outras duas derivadas parciais aqui, né? Del 2 psi, del x2, y2, perdão. Né? Olhando aqui, né, você tem que derivar em relação a y, só o yzão. Então vai ficar aqui o x, yzão, duas linhas, zão. Já está subentendido que a derivada é em relação a y, né? E por fim o del 2 psi, del z2 é o xão, yzão, zão, duas linhas. Duas linhas aqui, perdão. Né? Então eu tenho que agora pegar essas três relações para as três derivadas, jogar aqui e ver o que dá para fazer. Né? E pegar o psi e substituir por isso daqui. Né? Que eu vou simplificar aqui também, ó, escrever x, y, z. Né? Fica aí subentendido que o xão depende do xinho, etc. Já entenderam, né? Bom, vou fazer isso aqui embaixo, gente. Ó, vamos lá. Ó. Menos h cortado, então vai vir para cá, né? Menos h cortado ao quadrado sobre 2m. Aí aqui eu vou ficar com o seguinte termo, né? A derivada segunda em relação a x. Xão, duas linhas, yz. Mais lá a segunda derivada em relação a y, que é o x, y, duas linhas, z. Mais a última, que é o x, y, zão, duas linhas. Então essa aqui é a primeira parte. Depois vem mais 1/2 de m ômega ao quadrado, xzinho ao quadrado, mais yzinho ao quadrado, mais zzinho ao quadrado, né? Que multiplica o psi, que é xyz, igual ao e psi, que é igual ao e, então, né? E x, y, z. Tá? Vamos lá. Para simplificar essa relação, eu vou dividir todo mundo por xyz. Né? Dividir termo a termo por xyz. Então, só pegar aqui e dividir. Porque daí já vai simplificar bastante coisa. E vai nos permitir enxergar a separação das variáveis, tá? Então vamos lá, aqui, né, vai cortar, 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 cortar. Aqui vai cortar o x de cima com o de baixo, o y de cima com o de baixo, o z não, né? Aqui vai cortar o x e o z, certo? E aqui vai cortar o y e o z. Certo? E aí, né, deixa eu passar para o próximo, uma página em branco aqui, você vai ficar com o seguinte, gente, ó, menos h cortado ao quadrado sobre 2m, xão, duas linhas, sobre xão, mais yzão, duas linhas, sobre yzão, mais zão, duas linhas, sobre zão. Só agora que eu reparei que isso aqui está meio ruim, eu vou... Aí, agora ficou melhor. Então, isso aqui tudo, mais 1/2 de m ômega ao quadrado, x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais z ao quadrado. Isso é igual a e. Né? Isso veio de onde? Veio lá do último slide, né? Daqui, ó. Então, menos h cortado ao quadrado sobre 2m, x duas linhas sobre x, y duas linhas sobre y, z duas linhas sobre z, mais essa parte aqui que é a energia potencial, igual a e. Perfeito? Né? Agora vamos fazer o seguinte, ó, vamos separar x das outras duas variáveis, y e z. Tudo que depende só de x, eu vou deixar de um lado do sinal de igual, passar tudo que não depende para o outro. Então, isso vai me dar o seguinte, ó, menos h cortado ao quadrado sobre 2m
x duas linhas sobre x, que neste termo aqui, só isso depende de x. Daí eu vou pegar o outro termo que depende de x, ele está vindo lá do potencial. Ó. 1 meio de m ômega ao quadrado, x ao quadrado. Tá? E do outro lado eu vou passar todo mundo que não depende de x. Então e, né, que já estava lá, mais h cortado ao quadrado sobre 2m. Y duas linhas sobre y, mais z duas linhas sobre z, né? Menos 1 meio de m ômega ao quadrado, y ao quadrado mais z ao quadrado. Né? Então, esta daqui para cá não mudei muita coisa, só rearranjei os termos, né? Então, ó, do lado esquerdo aqui do sinal de igual, tudo depende só de x. Não aparece nem y, né, e nem z. Deste outro lado, só y e z. Mas, se uma função de uma variável é igual a outra função de outra variável, e elas são sempre iguais entre si, as duas têm que ser iguais a uma mesma constante, para que faça sentido, né? Então eu posso dizer, né, que menos h cortado ao quadrado sobre 2m, x duas linhas sobre x, mais 1 meio de m ômega ao quadrado, x ao quadrado, é igual a uma constante. Vou chamar essa constante de ex, né? Porque aqui tudo depende de x, faz sentido, né? Que é constante. Eu não sei qual o valor da constante, mas ela é constante, tem que ser constante. E a outra parte tem que ser igual à mesma constante, né? Então o e mais h cortado ao quadrado sobre 2m, y2 duas linhas sobre y mais z duas linhas sobre z, menos 1 meio de m ômega ao quadrado, y ao quadrado mais z quadrado, tem que ser igual à mesma constante x. Né? Então eu separei a variável x das outras duas. Já é um primeiro passo. Né? Agora percebam o seguinte, ó, que desta relação aqui, multiplica tudo por x, você vai obter o seguinte, ó, menos h cortado ao quadrado sobre 2m, x duas linhas, mais 1 meio de m ômega ao quadrado, x ao quadrado. X é igual ao ex, x. E veja o seguinte, troca aqui o x, que é uma função de x, por psi. Então aqui você teria um psi, né? Aqui um psi, aqui um psi. Repare que esta daqui é a equação de Schrödinger, independente do tempo, do oscilador harmônico unidimensional, né? Aqui tem o potencial unidimensional, é uma função de onda que depende apenas de x. Então esta função aqui, gente, esta equação aqui, tá? É a equação de é a exit, né? Do oscilador harmônico 1D. Portanto, eu já sei qual que deve ser o ex. O ex tem que ser igual, só você se relembrar lá das aulas do oscilador harmônico. O ex vai ser igual a h cortado ômega n mais meio. Eu vou chamar este n aqui de nx. Porque pode ser que apareça um para y e para z, né? Então esta daqui é a expressão para a energia de um oscilador harmônico unidimensional, que neste caso vai me dar esta constante ex. Eu já resolvi este problema lá quando a gente falou do oscilador harmônico unidimensional, né? Quando eu usei e mostrei para vocês os operadores levantamento, abaixamento, etc. Né? E o nx aqui pode ser qualquer constante inteira, né? Qualquer número inteiro positivo ou zero. Tá? Então tá aí. Ó. Na verdade tem vários possíveis valores para ex. Né? Todos têm esta cara aqui. Então está resolvido uma parte do exercício, ainda não acabou. Né? Eu sei também, inclusive, qual é a cara da função x de x aqui. Né? O x de x tem aquela mesma cara da função de onda dos estados estacionários para o oscilador harmônico.
né? No estado fundamental era uma função gaussiana, no primeiro estado citado era uma coisa diferente. Tá toda a solução a gente já conhece, tá? Então não muda muito, assim, não muda muita coisa na parte que importa mesmo, né? Na parte da matemática aí, vamos dizer assim. Bom, agora a gente tem que partir para outra equação que está aqui. Eu tenho uma equação que depende de y e de z, e eu vou fazer basicamente a mesma coisa, eu vou separar y de z. Né? Então eu vou fazer o seguinte, tudo que depende de y apenas eu vou passar para um lado. Tudo que depende apenas de z eu vou passar para o outro. Então eu vou ficar com o seguinte aqui. Ó. Esta equação aqui eu vou escrever assim. Ó. Menos h cortado ao quadrado sobre 2m. Y duas linhas sobre y. Mais 1 meio de m ômega ao quadrado, yzinho ao quadrado. Então tudo que depende de y eu estou passando para o lado direito aqui, né, e colocando o sinal de menos. Então isso aqui vai ser igual, agora vou deixar tudo deste lado aqui em relação a z. Então vai ficar aqui, ó, h cortado ao quadrado sobre 2m, z duas linhas sobre z, menos 1 meio de m ômega ao quadrado, zzinho ao quadrado, mais e menos ex. Tá? Desta maneira, eu separei o que depende de x, perdão, o que depende de y do que depende de z. Então aqui só depende de y, aqui só depende de z. Né? E portanto eu consigo escrever duas equações iguais a uma mesma constante. Então menos h cortado ao quadrado sobre 2m, y duas linhas sobre y, mais 1 meio de m ômega ao quadrado, y ao quadrado, vai ser uma constante. Eu vou chamar de EY, né? Só depende de y aqui, que é uma outra constante. E a outra equação é essa outra parte aqui, ó. H cortado ao quadrado sobre 2m, z duas linhas sobre z, menos 1 meio de m ômega ao quadrado, z ao quadrado é igual... perdão, tem o outro termo ali, continua aqui, né? Mais z menos ex. Então essa outra parte inteira, isso vai ser igual à mesma constante EY. Certo? Bom, fazendo a mesma coisa que eu fiz para aqui no caso do x, ó, esta relação aqui vai me dar também uma equação parecida com essa, quase igual, só trocando o x por yzão, o xzinho por yzinho. Portanto, eu já sei calcular o EY. EY vai ser isso aqui, ó, h cortado, ômega, ny, vai ser um outro n aqui, né, o ny mais meio. Tá? E isso, né, o ny pode ser qualquer inteiro positivo ou zero. Legal? Faltou só a última relação aqui, né, gente? Eu vou copiar esta equação para fazer no próxima página. Deixa eu criar uma nova página aqui. Colar esta expressão que eu acabei de encontrar para que vai me dar o z, né? O EZ. Bom, vou reescrever esta equação da seguinte maneira. Eu vou passar tudo para o outro lado. Na verdade, eu vou multiplicar por menos aqui, ó, menos. Multiplicar por menos, né? Aqui vai ficar menos. Mais aqui, né? E aqui menos. E aí eu vou escrever, então, assim, ó. Menos h cortado ao quadrado sobre 2m. Z duas linhas sobre z. Mais 1 meio de m ômega ao quadrado, zzinho ao quadrado. Aí vou passar todos esses termos aqui para o outro lado. Vai ficar aqui e menos ex menos ey. Eu vou rebatizar isso aqui, que é uma constante, né, de EZ, para ficar simétrico, né? Com isso, né, se isso daqui é igual a EZ, você descobre que a energia completa do seu sistema, do seu oscilador, é o EX mais EY mais EZ. Né? E menos EX menos EY é igual ao EZ, portanto E é igual ao EX mais EY mais EZ. Mas qual é o EZ? Vai ser solução desta equação diferencial aqui, né? Que é a mesma de antes, né? Só muda o z. O que era x você põe zão, o que era xzinho põe zzinho, né? Etc. O EZ
é também uma expressão parecida. H cortado ômega, e aí NZ, vou colocar em vermelho essa parte, perdão, gente, para ficar igual ao que eu estava fazendo antes. EZ é igual ao H cortado ômega, NZ mais meio. Né? E de novo, o NZ é algum inteiro, positivo ou zero. Tá? Resumindo, né? A solução do problema... Vou fazer aqui embaixo. A solução do problema é esta aqui, ó. Você vai ter funções de onda que dependem de x, y e z com a seguinte cara. É uma função x que depende só de x. E qual é essa função aqui? É a função, qualquer função que é a solução do oscilador harmônico unidimensional. Qualquer um dos estados estacionários. Né? Depois vem uma parte que depende só de y, uma parte que depende só de z. E elas estão indexadas, né, por um nx, por um ny e um nz. Né? E aqui também, portanto, a função de onda, né, completa, aqui a solução da exit completa, né, ela também vai ter que estar indexada, nx, ny e nz. Ela depende de 3 números, né, como parâmetros, né, e depende das variáveis lá da posição da partícula x, y e z. Só que ela é separável assim. Cada uma dessas funções, x, y, z, é um dos estados estacionários do oscilador harmônico unidimensional. Né? Só que aí você troca a coordenada lá por x, y ou z, né, dependendo do caso aqui. A energia também vai estar indexada. Né? A energia vai depender de 3 números, nx, ny e nz. Que é a soma de EX mais EY mais EZ. Né? Todas têm a mesma cara. H cortado ômega, N mais meio. Né? Só que você troca o N por NX, por NY ou NZ. Resumindo, né? É fácil de ver que vai ser igual a, né? H cortado ômega NX mais NY mais NZ mais, né? Você tem mais meio, mais meio, mais meio, então mais 3 meios. Tá? Esta daqui é a solução da exit completa. Tudo bem? Né? X, Y, Z, como eu falei aqui, né? Como eu tinha falado antes, são os estados estacionários ou autofunções do hamiltoniano, né? Como a gente já sabe. São estados estacionários do oscilador harmônico unidimensional. Tá? O problema está resolvido aí de forma completa para todos os estados estacionários do oscilador harmônico tridimensional. Né? Esse daqui é a solução do oscilador harmônico 3D. Tá? Bom, gente, tá resolvido aí, né, o item A. Agora a gente tem que resolver o item B. Né? Encontrar a degenerescência de cada um dos níveis de energia possíveis, tá? Isso eu vou fazer no próximo vídeo, tá, gente? Então, segure aí a função de onda, que eu já calculo a degenerescência dela. Até daqui a pouco, valeu!